Oi, gente! Este é mais um episódio do Pode Entender. A temporada é a número 3. Nós vamos falar sobre as duas mensagens de domingo. Nós estamos trabalhando salmos de peregrinação, os salmos de romagem. Domingo passado, o pastor falou sobre o Salmo 128 e o 129. E aí, pastor, você está bem? Graças a Deus, tudo bem. Vamos conversar um pouco sobre o que foi dito domingo? Vamos sim. Então, tá bom. Pastor, o tema principal do Salmo 128 foi felicidade. E o foco, ele estava em temer, na alegria e no deleite a Deus. Você disse que temer ao Senhor é receber e obedecer a sua palavra. Além disso, você nos direcionou para os 3 mandatos, que são o espiritual, que é o relacionamento com Deus, o cultural, que tem a ver com respeito ao mundo, o que acontece no mundo. E o terceiro é o social, que é em relação aos seres. Você quer falar um pouco mais sobre isso? Nos dar uma introdução aí do que foi dito, pastor? Quando Deus criou todas as coisas, lá em Gênesis 1, esses 3 mandatos, eles aparecem lá, né? Claro, não aparece assim, separado no texto, né? É claro que isso é fruto de uma compreensão teológica, tá? Uma interpretação. Então, os 3 mandatos da criação, que são esses citados aí, né? O mandato cultural, o mandato espiritual e o mandato social. Então, o homem foi feito à imagem e semelhança, e aí a gente logo vê a questão do mandato espiritual, né? O homem foi feito para ter relacionamento com Deus, que o homem ele depende de Deus, né? Quando Deus diz também, olha, não coma o fruto da árvore proibida, vamos dizer assim, certamente morrerás. Então tem um mandato aí que tem muito a ver com essa aliança, com esse relacionamento com Deus. Esse mandato é chamado de mandato espiritual. Quando Deus diz para o ser humano, olha, você vai dar nome para os animais, você vai cultivar, vai guardar, né? Esse é o mandato que nós chamamos de mandato cultural, porque diz respeito ao quê? A esse cuidado com o mundo, com o todo. O que é cultura? É o manuseio, né? É o produzir coisas, né? Você vê, a gente está sentado aqui no sofá, tem essa mesa aqui, isso aqui é produção cultural. E todas essas coisas são feitas a partir de elementos criados, né? De Deus. Então esse é o mandato cultural. E o mandato social é quando Deus diz para o homem e para a mulher, sejam férteis, multipliquem-se, né? O homem deixará o seu pai e a sua mãe, se unirá à sua mulher, os dois se tornarão uma só carne. Então, o mandato social diz respeito a essa vida humana em relacionamento, né? Isso está muito claro em Gênesis 1 e Gênesis 2, que o mundo foi feito nessa estrutura e nessa direção, para funcionar desse jeito, dessa forma. Quando, porém, no capítulo 3 de Gênesis acontece a queda, e ela acontece justamente pela ruptura do relacionamento com Deus, quer dizer, os seres humanos decidem não temer a Deus, não obedecer a Deus, quando Deus disse, não come o fruto proibido, e eles comem, a consequência direta daquela rebeldia, daquela ruptura, da desobediência, do pecado, é essa sentença direta ligado ao social e ao cultural. Maldita será a terra por tua causa, ela produzirá espinhos e abrolhos. Mulher, você vai dar à luz com dores, o teu desejo será dominado pelo desejo do teu marido. Então, tudo aquilo que foi programado para ser algo harmonioso dentro de uma estrutura boa, perfeita, ordeira, justa, por causa do pecado, fica tudo invertido. Então, dali para frente, você vai folheando a Bíblia e você vai vendo irmão matando irmão, né? Cadê o mandato social aí? Né? Você pega lá Abraão se deitando com a sua escrava. Cadê o mandato social aí? Ué, não era uma só carne? Como é que agora tá se deitando com uma outra mulher? Né? Então você vai vendo isso. Esse uso das coisas do mundo para se fazer arma, guerra, violência. Então tudo isso vem em relação a essa falta de
de obediência, observação a Deus do primeiro mandato, que é o mandato espiritual, que é o mais fundamental. Por isso que eu comecei o sermão falando. Dizem que futebol, política e religião não se discute, né? Eu até brinquei lá, falei, para mim se discute, porque o Palmeiras não tem mundial. Mas o que eu chamei atenção, na verdade eu usei isso de estratégia para trazer a atenção do público, mas o que eu quis chamar a atenção era, religião é o tema mais importante desses. Eu não estou falando de religião no sentido de viés religioso. Ah, se é o budismo, o cristianismo, o judaísmo, o islamismo. Não, estou falando da religião no seu sentido real do que é a palavra religião, que é a conexão com Deus, o religamento com Deus, né? Então, esse é o tema mais importante, porque o modo com que eu me relaciono com Deus é que vai determinar como é que a minha vida acontece. Por isso que essa luta que a gente tem para se relacionar com Deus, porque o pecado trouxe a gente para longe, a gente quer se aproximar e não consegue. É por isso, pastor? E não só com Deus, com os outros também. Né? A gente vê o outro como um problema, a gente sente inveja, orgulho, a gente mata, rouba, a gente faz fofoca, conta mentira, difama, persegue, odeia. Então, isso com relação ao outro e às vezes com relação a nós mesmos. A gente tem crise de identidade, né? Crise de autoestima, problemas emocionais, de você olhar no espelho, você vê uma coisa, mas você se compreende de outra forma. Toda essa confusão se dá porque lá atrás a humanidade fez a opção de não temer ao Senhor. E aí, quando a gente não teme ao Senhor, a gente não é feliz. Eu quis resumir o sermão, né? Na questão da felicidade, porque o Salmo 128 é muito claro. Feliz o que teme ao Senhor. E foi muito interessante esse contraponto que você fez entre Gênesis 3 e o 128, que realmente é um contraponto, né, o paralelo. É porque ele põe ali os elementos. Ele diz, o feliz é a pessoa que teme ao Senhor. Aí ele diz, a esposa dele vai ser assim, assim, assado, os filhos vão ser assim, assim, assado. O seu trabalho, ele vai usufruir bem do seu trabalho. Ali eu falei, opa, peraí. Tá falando aqui do mandato social e do mandato cultural. E se ele está colocando o temor ao Senhor como a chave para essa vida feliz, aonde ele se vê satisfeito no seu lar, com o seu trabalho, então, peraí, a gente tem aqui um remolde, né, um remodelar de Gênesis 3. Está dizendo, olha, a criação vive essas crises e essas problemáticas todas, essa infelicidade, porque não temeu ao Senhor. Mas eu digo que será feliz aquele que temeu ao Senhor. Ele terá uma vida organizada, contente, porque Deus está sustentando, cuidando e por aí vai. E o temer a Deus, né? O Salmo todo é uma constatação de quem teme a Deus. Uhum. Então, quem é que teme a Deus? Então, eu fiz uma distinção entre o apenas crer e o temer, né? Eu não sei se isso ficou ali muito claro e tal, mas é importante a gente tocar nesse assunto, porque a gente pensa que só o fato de professar a fé cristã, de dizer que crê em Deus, já nos torna alguém que teme a Deus. E aí, por causa disso, por consequência, eu vou ter uma vida abençoada nesses termos do texto aí, tá? Eu não estou falando da bênção da salvação, né? Estou falando dessa bênção visível, desse dormir em paz, desse conviver bem com seus familiares, com essa alegria do seu trabalho. É isso que eu chamo de bênção. É os elementos que o texto usa para dizer que é uma vida feliz, né? Então, eu fiz a distinção objetiva de dizer crer não é o mesmo que temer. Por quê? Porque o temer pressupõe o receber e obedecer a palavra, o reverenciar a pessoa de Deus, né? O objeto da fé. Então, quer dizer, é como Jesus diz assim, aquele que ouve as minhas palavras e as pratica é como alguém que construiu a sua casa alicerçada na rocha. Quem ouve e não pratica é um tolo.
Porque quando a tempestade vier, vai derrubar ele. Jesus não está fazendo uma distinção aí simplesmente sobre quem crê e quem não crê. Jesus está falando, quem ouve e põe em prática, vai viver de um jeito. Agora, quem só ouve e não põe em prática, cara, vai ficar mais difícil para você. Quando a tempestade vier, vai dar ruim, entendeu? Agora, aquele que está ponderando, pensando, meditando, cuidando daquilo que ouve, filtrando, recebendo, sabe? Tentando aplicar, esse é que vai, ao longo da caminhada, colher bons frutos, vai amadurecer, entendeu? Ele vai ver realmente o efeito da palavra de Deus, por assim dizer, acontecer na vida dele, na prática dele. Então, não basta eu dizer que eu sou cristão, se quando chega a eleição, a minha opção é por um candidato que tem alguns traços que não parecem com um traço que tinha que estar passando na cabeça de um cristão. Ah, pastor, mas e quando a gente só tem duas opções? Não, a gente não tem só duas opções. No Estado democrático de direito, existe a opção de anular meu voto. Ah, não, mas quando eu estou anulando o meu voto, eu estou dando o meu voto para o outro. Não, eu não estou dando o meu voto para ninguém. Eu estou exercendo um direito civil que eu tenho, dentro do Estado democrático, de não votar porque eu não me enquadro. Eu olho para as opções que tem e não acho interessante. Dentro da minha cosmovisão cristã. Não concordo. Então, na minha liberdade de consciência, tá tudo bem. Ah, mas... Então, é essas coisas, assim. É eu dizer que sou cristão, eu professar publicamente a fé, eu creio em Deus, mas na prática, porque veja, Adão e Eva, voltando para a questão de Gênesis 3, eles não duvidaram da existência de Deus. Quando Satanás disse, o que foi que ele disse? Que se vocês comerem, vocês vão morrer? Foi isso que ele disse? E aí ela explica, né? Ela fica conversando lá com ele, né? Não, ele disse isso. Então, opa, tá vendo? Ó, Deus foi claro, né? O interessante é você ver que ela até acrescenta, né? O que Deus disse. Deus disse, não é para comer. Ela disse, Deus disse que a gente não pode comer nem tocar. Então, olha, Deus foi claro quando disse, mas ela parece que não entendeu muito bem, ou já tá arrumando, não sei. Mas não foi exatamente isso que Deus disse, né? Então, inclusive, o diabo se aproveita disso para dizer, então não foi bem isso que ele quis dizer. Mas o grande ponto é, ela tinha uma experiência com o que Deus tinha dito. Deus foi claro no que ele disse. Não era uma pessoa assim ignorante ao mandamento de Deus. Ou seja, é um crente sabe, né, o que está escrito lá na Bíblia, ouve a palavra, tá, ele sabe. É ruim você cobrar santidade, por exemplo, do incrédulo, do pagão, vamos dizer assim, né? Daquele que não crê em Deus. Para ele, aquilo que a gente chama de pecado, não é pecado. Entendeu? Ele vai chamar de erro, ou não também. Então, assim, você não pode dizer que é pecado. Agora, aquele que diz que crê, então ele vai ter esses padrões de pecado, não pecado, certo, errado, justo e injusto. Ele vai ter esse padrão, se ele é crente. Então, a grande questão é se ele realmente, como diz Tiago, se ele pratica, se ele não é só um ouvinte. Então, é aí que está a distinção do que teme e do que simplesmente crê. Tiago, só para encerrar esse ponto, Tiago, quando escreve isso, né, para que vocês sejam não simplesmente ouvintes, mas também praticantes, ele diz assim, olha, o diabo também crê e treme diante de Deus. Eu interpreto da seguinte forma, ele diz assim, você crê? Olha, isso não diz muita coisa, porque o diabo também crê. A grande questão aí é o que, então? O que diferencia, então? O que deveria diferenciar a gente do diabo nesse caso? É que o diabo, ele é totalmente rebelde. Ele crê, mas ele não obedece. Então, a distinção aí tá no obedecer. É crer
e obedecer. Vamos dizer aquele hino antigo, né? Crer e observar tudo quanto ordenar. O fiel obedece ao que Cristo manda. Então é exatamente isso daí. O que teme é não só o que recebe, não só o que ouve, mas o que põe em prática, o que decide obedecer. Esse é o cara do Salmo 128. O que teme ao Senhor será feliz. Porque temer, né, fica com aquela conotação de eu tenho medo, de eu tenho... E essa não é a conotação do temer. Não, de jeito temer nenhum. Né? Temer é respeitar. Né? Qual é um dos sinais de que o filho respeita o pai? É porque ele obedece o pai. Ele se submete à autoridade do pai dele. Né? Não é simplesmente, meu pai chegou... Esse temor está errado. Agora, quando ele tem um ajuste de comportamento na presença do pai dele, né? Quando ele demonstra respeito pelo pai dele, quando o pai dele dá uma ordem para ele e ele acata, e acata às vezes por amor mesmo, por amar, por saber que aquilo vai ser o melhor para ele, né? Então o temor tem esse lado bom, né? Saber que Deus o ama, né? Que o pai, ele não está fazendo ou querendo coisas ou falando coisas, impondo, porque ele quer mandar, né? Não, ele ama. Então a gente sempre tem que ter esse olhar do amor de Deus por nós, por isso que ele... a gente tem os preceitos deles, os princípios dele. E esse chamado à liberdade de Deus, esse chamado a obedecer, é um chamado a partir da liberdade. Pode olhar, quando Deus tira o povo do Egito, é que ele dá os seus mandamentos, famosos 10 mandamentos, por exemplo, que é a espinha dorsal da lei, mas assim, é depois que ele graciosamente, por vontade própria de Deus, por ser soberano, depois que ele livremente salva o povo, é que ele diz, fui eu que tirei vocês. Não foi vocês que saíram sozinhos, que vocês conseguiram. Se dependesse de vocês, vocês não iam sair. O faraó não ia liberar para vocês saírem. Vocês viram quanto estava difícil sair. Eu sou o Senhor teu Deus, fui eu que tirei vocês de lá. Por causa disso, então, vamos viver assim, desse jeito. Porque foi o não viver desse jeito que legou a vocês uma vida de escravidão. É os mandatos. São os mandatos de novo. Né? Deus ali, ele revela de forma explícita. É como, sabe quando você fala assim, Esther, é assim, assim, assado. Você entendeu? Aí você fala, putz, não entendi. Eu falo, tá, vou desenhar para você entender. A lei é o desenho do querer de Deus, do caráter de Deus, da vontade de Deus, que está lá em Gênesis. A forma que era para ser o mundo. Mas por causa do pecado, a gente não consegue mais ser aquilo. Então, como é que Deus, pedagogicamente, nos mostra como é que a vida deve ser? Ele diz, não mata não, porque eu não fiz vocês para morte. Não rouba não. Lembra a nossa série, Uma Regra para Viver? É isso, é uma regra para viver. É isso mesmo. E aí, esse conhecer nos traz felicidade. Quando você fala assim eu tenho que praticar, eu tenho que ter experiências, mas eu tenho que estar com isso na cabeça, né? Esse pensamento de estar praticando e lembrando daquilo que Deus fala para a gente. É isso que nos dá felicidade, né, pastor? O salmista e o sábio fala, né, em Eclesiastes, que quem teme a Deus, né? O princípio da sabedoria é temer ao Senhor. Também. E Salmo 1 diz também, né? Bem-aventurado o varão que não anda, né? E aí ele dá todos antes os tem passos, o seu prazer na lei de Deus Senhor, e nela medita de dia e de noite. Ele é o quê? Ele é feliz. Tudo que ele faz dá certo, ele é como uma árvore plantada junto a ribeiros de água, no tempo necessário dá fruto, né? Então, a vida dele flui, as coisas vão bem, ele dá fruto. Ali é a imagem da prosperidade mesmo, né? É que a gente, infelizmente, está com esse legado de teologia da prosperidade ligado ao material, né? Da ostentação material, mas a imagem de prosperidade bíblica é a imagem é de uma árvore plantada junto a ribeiros de águas, que no tempo necessário dá o seu fruto e sua folhagem não murcha. Quem é essa pessoa? No Salmo 1?
aquele que teme ao Senhor, que tem o seu prazer na lei de Deus e que nela ele medita de dia e de noite. E que mesmo que ele se assente na roda dos escarnecedores, né, mesmo que os ímpios tentem aconselhá-lo, ele não se vende, ele não se perde nisso tudo, porque o prazer dele, o que faz a alegria dele, o que move o coração dele, é a lei do Senhor. Quer dizer, não quer dizer que tudo vai dar bem, que eu não vou ter aflições, que eu não vou ter... Não é essa conotação. Que não vai ter hora que eu não vou estar na mesa dos escarnecedores. Exatamente, mas eu vou estar feliz porque eu conheço os princípios, eu conheço quem é o meu Deus, eu conheço para onde eu vou. Eu acho que olha, toda essa esse salmo, quando eu olho para ele, Salmo 1, Isso. eu vejo Jesus. Porque Jesus é esse cara que sentava na roda dos escarnecedores, né? Mesmo, ele ficou famoso por isso, inclusive. Ele é glutão, ele é beberrão, ele é amigo de pecadores, é o que diziam, tentando difamar Jesus. E mesmo que não dissessem isso, só o esvaziamento da glória e o fato dele ser Deus totalmente santo e se fazer carne, né, e vir para o mundo, já fala muito para nós assim de se rebaixar, de se humilhar, né, de se relacionar com pecadores, mesmo que ele não sentasse na mesa de publicanos, de prostituta. Mas a grande questão, qual era a vida de Jesus? Ele mesmo diz: a minha comida é fazer a vontade do meu Pai. Então, eu terminei, inclusive, o sermão do Salmo 128 dizendo: gente, a gente não pode olhar para esse texto e pensar assim, bom, então para eu ter uma vida abençoada, eu preciso ter uma esposa, eu preciso ter filhos, eu preciso ter trabalho. Porque o Salmo está falando de esposa, filhos e trabalho. Não, o Salmo está falando que feliz é o que teme ao Senhor. Não é o que tem esposa, não é o que tem filho, não é o que trabalha. O seu trabalho pode ser sinal da bênção, sua esposa pode ser sinal da bênção, seu filho pode ser sinal da bênção. Por quê? Porque Jesus não casou, Jesus não teve filho. Mas eu sei uma coisa que Jesus fez. Ele temeu ao Senhor. Então, se nós estamos decididos a seguir a Cristo, nós vamos ter que segui-lo da forma com que ele andava. E qual é a forma que ele andava? Em temor e obediência ao Senhor. Então, o que está proposto para a gente é uma vida de felicidade. Quem não quer ser feliz, Esther? Pois é. Quem não quer ser feliz? Qual que é o segredo da felicidade? Tema ao Senhor. Tema ao Senhor. Se aproximar cada vez mais dele, né? Para nós, o cristão é isso. Tem intimidade, a gente bate nessa tecla, né? Conhecer a Deus, saber quem ele é. Porque você sente uma alegria que nem a gente explica com palavras, não é isso? O meu versículo favorito é João 17, versículo 3. Que é lá no contexto da oração sacerdotal de Jesus. E Jesus diz assim: a vida eterna é esta. Tem 2 pontos. Que conheçam a ti. Jesus promete a vida eterna. Quem crê em mim vai ter a vida eterna. Quem crê em mim vai ter a vida eterna. E é só ali que ele define o que é a vida eterna. Porque às vezes aí volta na questão do céu lá. A gente tá achando que vida eterna é céu. E aí Jesus está dizendo: a vida eterna é conhecer o Pai. É conhecer o Pai. E é conhecer, não é conhecer no sentido cognitivo. Você conhece a Deus? Ah, já ouvi falar. Não é intelectual, né, pastor? Não, é conhecer no sentido da intimidade, do relacionamento, né? Porque, assim, você conhece o Silvio Santos? Conhece? Sim. Mas o Silvio Santos conhece a Esther? Não. Então não há relacionamento aí. Né? Então vocês não se conhecem, né? Por isso que Jesus fala: naquele dia muitos me dirão, em teu nome eu preguei, em teu nome eu expulsei demônios. E eu vou dizer: mas eu não te conheço. Ora, Jesus não é onisciente, não conhece tudo, não sabe de tudo. Como assim tem gente que ele não conhece? Não é conhecer no sentido intelectual, cognitivo. É no sentido relacional, experiencial. Ele diz: a gente, eu não sei, a gente não tem impacto, a gente não tem aliança. Eu nunca estive aí, eu não te conheço. É a gente pensar, né, pastor, que determinada situação que você vê, às vezes na hora você está vendo e fala: nossa, olha aqui a mão de Deus aqui. Pronto. Olha ele aqui comigo, acontecendo isso, me livrando, ou me dando, ou me abençoando. Olha ele aqui, né? Então, você conseguir entender, nesse conhecimento, a gente tem que conhecer a palavra de Deus, porque é ali que a gente vai sendo a revelação, né, de quem Deus é.
Exatamente. Então, assim, essa conexão de quando você fala, meu Deus, olha, o Senhor está aqui comigo. É né? só o Senhor mesmo. É Se só não Deus. fosse o Senhor, como um outro salmo que a gente leu um dia desse, se não fosse o Senhor. É isso mesmo. Nossa, muito bom. Depois, pastor, a gente conversou um pouco sobre, você falou um pouco sobre lidando com a raiva. Ah, mas eu não sinto raiva, Não? pastor. Então você não é ser humano. Você tem sangue de barata. E o atributo específico desse tema foi a justiça de Deus. Justiça de Deus. Olha só, né? Que atributo que a gente sempre fala do amor. Ai, mas Deus é amor, mas Deus é amor. E a gente não quer nem pensar na justiça, né? Quer evitar. E aí, como não querer fazer justiça com as próprias mãos? Ótimo, ótimo, ótimo. São duas coisas delicadas. Dois temas delicados. Justiça de Deus e raiva. Todo pregador, o quanto ele puder evitar, Esquivar. né? Ele vai evitar. A grande vantagem e ao mesmo tempo desvantagem de a gente fazer série de mensagens, pregações expositivas, né? Em sequência, é essa. Você vai ter que lidar com esse texto. Não dá para falar assim, vamos pular o 129, vamos do 128 para o 130. Não dá. A sequência. Então a gente vai ter que lidar com esse tema. Eu falei isso, inclusive. Falei, não tem como. Se o apóstolo Paulo disse para Timóteo, olha, toda a escritura é inspirada por Deus e útil para o ensino e para a repreensão na justiça. Então, toda a escritura, quer dizer, até o livro de Números, que muita gente fala assim, isso aqui não é nada. É só um monte de nome, né? Um monte de lote de terra. Isso aqui é... Não é. Tudo é útil, tudo tem sentido, tudo tem um propósito, tudo nos fala sobre o caráter de Deus. Toda a escritura. Então, você olha para um texto como esse, você pensa, eu vou ter que lidar com ele. E aí você pega lá o salmista dizendo muitas vezes, me afligiram, Israel que o diga, desde a minha mocidade, né? E aí ele pega e começa meio que ele ora pedindo para que Deus não ajude em nada aqueles que lhe causaram mal. E a causa que ele apresenta no verso 2, se eu não me engano, eles aborrecem a Sião. Na Almeida Revista Atualizada está aborrecer. Mas na NVI, na Nova Almeida Atualizada, está odiar. Eles odeiam a Sião. Né? Então, assim, essas pessoas nos fazem mal porque elas odeiam o povo de Deus. E se elas odeiam o povo de Deus, elas odeiam Deus. Então, ele consumido por essa indignação, ele se coloca diante de Deus e diz, Deus, que ninguém passe por essas pessoas e diga, Deus te abençoe. Que nada do que eles tentarem fazer dê certo. Que tudo dê errado. E aí você olha, né? A gente, às vezes, tem uma visão, às vezes, muito romantizada sobre a oração. E aí a gente olha e fala assim, poxa, cara, não ora isso não. Né? Não fala uma coisa dessas, não. Que Deus te perdoe, né? Mas assim, até a terça-feira, no Estrutura, perguntaram, né? Pra mim. Mas eu não fiquei até o final da mensagem. Qual foi o desfecho? Eu falei, não tem desfecho. Não, como assim? Ele orou e depois, falei, depois tem nada, ele orou. Então, a gente sempre está esperando o quê? Um desfecho, uma resposta, né? Deus dizer, olha, nunca mais você ore assim. Não tem. Ele simplesmente estava despejando a raiva dele diante do Senhor. Deus, eu não estou bem. Hoje eu não estou legal. O desejo do meu coração é que a vida daquelas pessoas não andem. A Bíblia não está dizendo, está certo orar assim. A Bíblia não. Esse texto não é um texto normativo, eu disse isso domingo. Falou isso. Ali a gente não está estabelecendo uma doutrina, uma forma de orar. Né? Eu acho que você está colocando a humanidade da gente mesmo. Exatamente, Esther. Né? Esse é o grande ponto. A gente aprendeu a reprimir nossas emoções. Principalmente em relação ao culto e a Deus. Então você não pode sentir raiva que está errado. Você não pode ficar triste, porque crente não fica triste. Você também não pode sorrir, porque o culto é solene, é um lugar sério.
Então a gente vira crente, a gente não é mais ser humano? Porque ser humano é sentir emoções também. Quando a gente olha para Gênesis 1, a Bíblia diz que Deus nos fez a sua imagem e semelhança. Isso é, há traços de Deus em nós. Atributos de Deus em todo ser humano. Você não precisa ser crente para ser generoso. Você não precisa ser crente para pensar em justiça. Não à toa, tem um monte de gente que é crente e é generosa. Tem um monte de cara que é casal crente, que, quer dizer, descrente, que se ama de verdade. Infelizmente há casais que se dizem crentes e não se amam de verdade. Então, onde é que está? É o que os calvinistas, né, defendem como a graça comum, da qual todos têm acesso. O sol brilha na casa do injusto e no quintal do justo também. Então, Deus não é seletivo nesse sentido. Por quê? Porque ele é o criador de todas as coisas. Porque todo ser humano foi feito à imagem e semelhança dele. Então, todo ser humano é dotado da capacidade de sentir, de pensar coisas que são de Deus. E um dos atributos de Deus é a ira. Ué, Deus não se ira contra o pecado? É por isso que a Bíblia diz, irai-vos, mas não pequeis. Então, a ira em si mesmo, ela não é pecado. Porque se ela fosse, então a gente poderia dizer que Deus pecaria. Jesus, quando entrou no templo, irado, com aquela situação ridícula que estavam fazendo na casa do Pai, e ali foi um momento de fúria, um momento de ira de Jesus. A gente tem que entender que, né, aqui foi o lado humano. Gente, Jesus não tem lado humano e lado Deus. A gente vai dividir. Jesus é 100% homem e 100% Deus. E o tempo todo a gente vai ver isso em Jesus. Então ali, naquele episódio, por exemplo, a gente não tem que ficar tentando romantizar, achando que, não, mas é porque... Não, é simplesmente, é Deus irado com a injustiça, de novo. Ele diz, o que vocês estão fazendo com a casa do meu pai? Isso não está certo. Ele foi dominado por esse zelo, que inclusive há um salmo profético que dizia, né? O zelo pela casa do Senhor te consumirá. E você vê essa cena ali em João capítulo 2, quando Jesus entra para purificar o templo. Então, assim, é humano sentir raiva, é humano sentir tristeza, é humano sentir alegria. Então, se é humano, se é normal, se todo mundo vai ter esses momentos e esses dias, a grande tônica, a grande questão que o cristão precisa levantar é: como é que eu lido com as minhas emoções? Não só com a raiva, mas com a alegria, com a tristeza. Como é que eu lido? O que é que eu faço quando eu estou feliz? O que é que eu faço quando eu estou com raiva? O que é que eu faço quando eu estou triste? Então a gente não pode fugir desses temas. E a Bíblia nos ajuda nesse sentido, a não fugir desses temas. A Bíblia nos lembra que a vida com Deus, ela acontece na vida real. Na vida real. Que o seu momento de raiva precisa também ser colocado dentro de um ambiente de oração. É verdade. E aí a gente acaba, né? Se a gente está alegre, porque a gente vai a Deus. Se a gente está com dificuldade, a gente vai. Por que não ir, né? Então, você até colocou que é lícito a gente fazer uma oração imprecatória. Não é isso que você falou lá na mensagem? Tem salmos. Esse é leve perto de orações imprecatórias. Tem um de Davi que ele está furioso com os inimigos, que ele diz assim: Deus, quebra os dentes deles. Pega uma pedra e amassa a cabeça deles. Eu jamais conseguiria fazer essa oração, a não ser que Deus me livre, aconteça uma situação assim que, né, muito terrível na minha vida. E sabe qual é o grande lance, Esther? Que Deus não é surpreendido por essa oração. O salmista Davi escreveu no Salmo 139: o Senhor, tu nos sondas, nos conhece. Antes que a palavra chegue à boca, o Senhor já sabia o que eu queria falar. Conhece por dentro, por fora, quando eu deito, quando eu levanto. Então, se você chegar diante de você num dia mal, com raiva, vamos dizer assim, chegar diante de Deus para dizer isso, Deus não vai falar assim: filho, não acredito, você não pode sentir raiva, você é crente. Deus não vai ficar surpreendido. Deus sabe exatamente como nós nos sentimos. Deus sabe se a alegria que nós dizemos que sentimos, ela é genuína. Entende? Da mesma forma, Deus conhece a nossa dor, as nossas mágoas, as nossas aflições.
Deus conhece mesmo, mais do que nós mesmos. Às vezes há sensações que nós estamos sentindo que nós não sabemos nem dar o nome, né? Sabe quando alguém pergunta pra você, como é que você tá? Hoje eu tô meio, sei lá. Como que é isso? Sabe quando você tá meio, né? Sei lá. Nada tá bom, nada tem uma música popular brasileira que ele diz assim, hoje eu tô assim, nem lá, nem cá. Nem gelado, nem quente. Nem bom, nem doente. Né? Então, às vezes a gente tá nesses dias. Não, tô bem. Ou aí no outro dia tá bem. E às vezes a gente não sabe definir essas emoções. E mesmo que a gente não saiba definir, Deus sabe definir nossas emoções. E não só isso, Deus sabe a causa desse distúrbio de emoções, em que você acorda um dia bem, feliz, com o pé direito, como a gente costuma dizer, e aí você sai para trabalhar. Na calçada da sua casa, o carro passa naquela poça de água e joga água na sua roupa que estava limpinha para ir trabalhar. Você estava bem. Aconteceu aquilo, já mudou seu humor. Isso é natural. Alguém pode dizer assim, não, Esther, você não pode, você não estava feliz. Você tem que continuar feliz, Esther. Mas eu não fiquei. Me abalou, mexeu comigo. Tá errado? Não tá errado, é humano. Isso é ser humano. Isso é ser humano. A gente não pode pensar numa fé cristã que nos descaracteriza como humanos. É por causa disso, Esther, que a gente não se abre um com o outro. Que a gente não chora, que a gente não compartilha de verdade o nosso coração, as nossas dores com o outro. Porque a gente tem medo de como é que o outro vai reagir, o que vai pensar de mim. Se eu falar que eu estou com dúvida desse texto bíblico, vão achar que eu estou virando ateu. Não! Você só está com dúvida. Vamos tentar esclarecer, vamos tentar juntos entender. Estamos aqui para consolar um ao outro, exortar um ao outro, chorar um com o outro. Então a gente precisa pensar numa teologia tão abrangente, tão integral, que abrace nossa humanidade, nossas emoções. Então eu relutei com o texto, né? E principalmente na hora de dar o tema. Lidando com a raiva. Eu falei, meu Deus, como que eu ponho aqui? Lidando com a indignação, lidando com a ira. E as conotações do texto não é nem raiva, é o ódio. E aí pra gente fica mais pesado ainda, né? Se eu colocasse lá, lidando com o ódio, né? Aí os irmãos falam, não, pastor, eu não sinto ódio. Às vezes sente sim. Então, a licitude dessa oração imprecatória não é que a gente está dizendo assim, não, é lícito, é isso. Você tem que sentir raiva e tem que pedir para Deus tacar o raio na cabeça da pessoa que você está com raiva. Não. A licitude está em Deus olhar para nós e dizer, eu sei, filho, como você se sente. Eu acho que é na situação, né? Exatamente. Ali, o salmista é lícito, porque ele estava lá pensando lá atrás em tudo que eles sofreram, nas derrotas, na opressão que eles viveram, né? Eu acho que entra nessa questão de ser lícito do momento que é justo aquilo que você está falando também. Então, a gente tem que estar com essa ligação. O que eu tô lá, é aquilo que você falou antes. Eu vou lá falar, toda vez que eu ficar com raiva, vou lá para, vamos ver se ele vai resolver meu problema. Não é isso. É se aquilo que a gente tá falando com Deus, conversando, se derramando em Deus, se aquilo é real. Exato. Né? E não só real, mas se tem a ver com o caráter de Deus, com o atributo de Deus. Eu simplesmente estou falando para Deus não ajudar aquelas pessoas, porque eu, no meu rancorzinho, na minha amargura, tô com raivinha e não quero que a vida deles dê certo, ou porque, no caso, né, do Salmo, que alguns comentaristas acreditam que era uma oração coletiva, né, de Israel, de dizer, olha o que o Egito fez com a gente, olha o que a Babilônia fez com a gente. Né? Então é a ideia de dizer, Israel que o diga. Eles odeiam Sião, eles odeiam a nossa história, eles odeiam o Senhor. Então, assim, essa ira, essa raiva, ela está mesclada com a justiça de Deus. Quer dizer, ele não está simplesmente, sabe, chateado porque alguém falou uma coisa que ele não gostou. Ele está dizendo, Deus, eles têm se levantado contra os seus projetos. Eles estão contra o Senhor, Pai. Isso não é certo.
Sabe? Como se ele estivesse dizendo isso para Deus. Deus, não é justo que essas pessoas prosperem. Olha, Deus, eu não estou dizendo isso porque simplesmente eu não quero que eles prosperem. Mas é porque os projetos deles são matar crianças no ventre da mãe. Isso não é projeto de Deus. Entende? Isso não é justo, Deus. Então, é nesse sentido. Ele está pegando a justiça de Deus, como está destacando a justiça de Deus. Então, conhecendo a justiça de Deus, ele clama por ela e ele descansa nela. Quer dizer, Deus diz, a vingança é minha. Então, orar assim, na verdade, não é simplesmente ser um cara irritadiço, nervosinho diante de Deus. Na verdade, é uma forma de se acalmar. É uma forma de você abrir espaço para Deus agir. Quer dizer, Deus, eu não posso fazer justiça com as minhas próprias mãos. A ira do homem não produz a justiça de Deus, escreveu o apóstolo Tiago. Eu não posso fazer isso. O justo aqui é o Senhor. Então, Pai, tá nas suas mãos, trata da forma que o Senhor achar coerente tratar. Então, eu terminei o sermão falando isso, né? Abre esse espaço para Deus. É preferível, é lícito, é preferível que você pegue a sua raiva e taca lá no colo de Deus e vá embora, do que você pega a sua raiva e agrida, mate, xingue. Não é isso que Deus quer. Então, irai-vos, mas não pequeis. Não fique remoendo e se fazendo guardando mal pra você amargo, mesmo. rancor, né? Esse pensamento vingativo. Não. Porque libera, Deus, sabe? É isso mesmo. Porque Deus quer nos fazer feliz, né? Feliz. Como diz o outro salmo. E se você ficar cultivando esses sentimentos ruins, você não vai ser feliz. Você não vai ser vai feliz. Ser amargo, vai ser pesado. Exatamente. Não vai acreditar no Deus soberano, que é Ele. Que está cuidando de tudo. Não é? Uhum. Então, assim, é o desencadear de coisas e a gente volta lá nas práticas da gente se deleitar em Deus e saber que Ele pode ouvir tudo da gente, até a nossa raiva, né? Com algumas coisas que tem acontecido no mundo, que tem acontecido na vida da gente, que a gente tem que se derramar a Deus mesmo. Para quem que nós vamos falar, né? Não existe outro que intermedie tudo, né? O que a gente tem, o que a gente sente. E aí ele conhece o nosso coração, ele sabe, não é? O que a gente. Então, foi assim, bem interessante. Primeiro você falar sobre o temor, sobre o obedecer, o entender, o conhecer Deus, e depois trabalhar um sentimento da gente, né? Um sentimento que negativo corriqueiro, negativo e corriqueiro que a gente quase tem. Inevitável às vezes. Exatamente. E o mundo do jeito que tá, né, pastor? Cada vez mais a gente vê injustiça. Cada vez mais a gente tá no meio da injustiça. Às vezes a gente não tá no meio, mas a gente tá olhando a injustiça. E padrões culturais invertidos. E aí a gente pode se ver num mundo injusto, pensando que o certo é o errado. Né? Fulano, tinha que morrer mesmo. Tinha que matar mesmo. Bandido bom é bandido morto. Você é cristão mesmo? Tem certeza do que você está falando? Pastor, mas é a justiça. Não sei se é bem isso não, hein? Né? Então, você vê, o Deus justo, o ápice da justiça de Deus é a cruz. O ápice da justiça de Deus é a cruz. E ali, Jesus salva um bandido ao seu lado, sem nenhum tipo de mérito. Ali, Jesus olha para todo aquele escárnio e diz: Pai, perdoa eles, porque eles nem sabem o que estão fazendo. Então, na verdade, essa hostilidade, essa perseguição, inclusive eu falei isso no sermão. Por que as pessoas odeiam a Deus? Porque elas estão cegas. Lhes falta luz. Sua mente está em trevas. Outra questão que eu coloquei, por que elas odeiam a Deus? Porque naturalmente o ser humano está em inimizade com Deus. Então o estado natural do ser humano é não temer a Deus. É não obedecer a Deus. Então, Pai, perdoa eles, porque eles nem sabem. Eles nem sabem o estado espiritual em que eles estão, Pai. Eles precisam da tua graça, Senhor. Eles precisam ser salvos, eles precisam da luz, eles precisam do Filho de Deus, no qual toda a ira de Deus é aplacada. Toda a ira de Deus foi derramada sobre o Filho, para que aqueles que nele creem
não perecessem, mas desfrutassem da vida eterna. Glória. É isso aí. Mais alguma coisa, pastor? Você quer Não, eu acho que tá bom. Senão a gente vai ficar aqui. A não ser que você queira comentar alguma coisa, mas eu acho que a gente fechou bem com esse, né, Jesus na cruz, e que ele amou todo mundo, né, e que aquele que crê vai ser salvo. Vai ter a possibilidade real de ser feliz. Pois é. De ser feliz. Esse é o grande plano de Deus, né? Esse de é o nos grande resgatar plano de e Deus. nos religar a Ele. Nos dar vida abundante, nos trazer a felicidade, nos fazer árvore plantada junto a ribeiro de águas. É isso. Esse é o plano de Deus para a humanidade. Mas só vai desfrutar disso aqueles que realmente obedecerem a Ele, aqueles que realmente decidirem seguir a Cristo numa vida de obediência. João escreveu: quem afirma que crê nele deve andar como ele andou. Ok. É isso aí. Então, gente, esse foi mais um episódio da 3ª temporada do Pode Entender. Vocês podem acompanhar as nossas redes sociais, rever os cultos, eles estão todos lá no YouTube, no Spotify, e se tiver dúvidas, pode mandar para a gente, que a gente vai ter o prazer de trazer aqui para o nosso pastor e a gente conversar sobre a dúvida que você tiver. Muito obrigada por vocês acompanharem a gente, o Pode Entender. E se puderem, venham nos conhecer aqui presencialmente. Nós estamos em São Paulo, na Zona Leste. Tá bom, gente? Obrigada, pastor. Valeu. Obrigado, Esther, mais uma vez. E obrigado também quem nos assistiu e nos ouviu aí. Ok. Tchau, gente. Tchau, gente. Deus abençoe.